e tão significativo. Em primeiro lugar, companheiros e companheiras, porque esse é um ato de homenagem a uma atitude que se pode ter ou não ter diante das dificuldades que a vida oferece. Há quem opte pelo caminho mais simples, mais fácil e mais cômodo de aderir, de participar, de pular do barco, de ser conivente, de trair a sua história. E há quem opte em ter coragem, ter determinação, ter atitude de enfrentamento disso que é colocado como dificuldade na história. E é daí que nós partimos para fazer esse ato. Em primeiro lugar, para homenagear a coragem de uma mulher que já entrou para a história, aconteça o que acontecer. E eu tive a oportunidade de dizer a ela: essa mulher se chama Dilma Rousseff, que recebe a minha homenagem. Porque não é fácil, minha gente, enfrentar o que essa mulher está enfrentando. Todo tipo de ataque, de difamação e de ofensa, cujo auge foi aquele voto daquele deputado fascista, criminoso, torturador, cujo nome não declino para não homenagear. E digo mais uma coisa às mulheres aqui presentes: não tenham dúvida nenhuma de que havia e há nesse teatro, nessa farsa toda, uma série de atitudes que se explicam pelo secular e entranhado machismo contra a presidenta Dilma Rousseff. Porque eu duvido muito que aquele fascista tivesse coragem de dedicar o seu voto a quem torturou a companheira Dilma, se na cabeça dele ele pudesse sofrer as retaliações típicas de quem acha que quando enfrenta um homem pode sofrer. Mas esse machismo, na verdade, não compreende o que está em curso hoje no Brasil. E as mulheres demonstraram isso ontem. Nós achávamos aqui no Maranhão, humildemente, que nós faríamos o primeiro ato hoje de resistência, pois as mulheres pegaram suas flores, suas bandeiras e foram na obra da porta do palácio. Então eu quero homenagear essas mulheres, porque se tem um setor social, se tem um segmento, um movimento social que pode mudar essa história, se tem um segmento da população que pode mudar essa história, são as mulheres brasileiras mobilizadas em torno da primeira mulher que preside o país. E por isso eu homenageio a presidenta Dilma, que sabe que tem o meu respeito, porque eu não sou oportunista das horas boas. Eu tenho orgulho de ter dado um abraço a ela na véspera e ter sido o primeiro governador que ligou para ela no dia seguinte, para dizer não, que pena, para dizer: presidenta, nós estamos aqui firmes e vai ter luta e nós não vamos arredar um milímetro na defesa das nossas posições. Eu quero homenagear a coragem desses deputados, minha gente, porque às vezes nós da luta social, e eu me incluo porque é a minha origem, nós da luta social, às vezes olhamos assim: não, o parlamentar está lá, e aí a gente não sabe bem, olha com uma certa desconfiança. Mas eu fui lá na Câmara e eu vi o que essas pessoas, esses companheiros e companheiras enfrentaram de pressão, de tentativa de agressão e de desmoralização. Porque o mais fácil ali, minha gente, era naqueles 10 segundos até chegar ali na tribuna, mudar de ideia. E teve quem mudasse. Mas esses aqui mostraram que tem lado, que tem lealdade, tem coragem, e por isso recebem a nossa homenagem. Optaram de ficar na minoria no parlamento para ficar na maioria do coração do povo e da sociedade que hoje reconhece a atitude deles. Por isso eu homenageio vocês. Não é para qualquer um, não.
Não é para qualquer um. E por isso essa homenagem aqui à coragem de vocês. Eu quero homenagear muito a coragem do movimento social do meu país, porque muita gente acha que o movimento social, há quem acha até que atrapalha. E às vezes a gente, do nosso campo progressista, democrático, de esquerda, que acha que o movimento social é um detalhe, é um enfeite, é um adereço. E os movimentos sociais desse país, as entidades sindicais, populares, democráticas, estão demonstrando que quem constrói a história desse país desde sempre é o povo organizado para fazer valer os seus direitos e os seus projetos. Quero explicar uma coisa para vocês, porque esse ato aqui, minha gente, está na contramão do código, do manual, da política tradicional. Muitos vão dizer, Flávio errou de novo. Ele só vive errando. Deve ser por isso que eu governo o Maranhão e fiz 64% dos votos, porque só anda errando. Eu digo uma coisa para essa gente que acha que o governador tem que se comportar segundo seus códigos equivocados de conduta. Não tem nada de errado aqui não. Está certo. Muita gente acha, mas como é que Flávio vai continuar a combater uma luta aparentemente perdida? Talvez por isso que esse é o certo. Para mostrar como é que se deve fazer política de verdade, que é isso que a sociedade está querendo, com cara, com lado, com propósito. E nós estamos aqui, portanto, para contrariar esses que acham que a política é um jogo coronelista, em que o povo não conta, para mostrar a nossa concepção na prática. E nós adotamos isso todo dia no nosso governo. Nós estamos aqui, minha gente, pelo Brasil. Não é pela defesa de um governo que cometeu tantos erros. Quem tiver dúvida quanto ao equívoco cometido pela Câmara dos Deputados, consulte a imprensa internacional. Vai ver o que o Washington Post disse, o que a Economist disse, o que o New York Times disse, o que a CNN disse, o que O País disse. Consulte a mídia mundial, que só vai se encontrar uma palavra para classificar o que foi feito no Brasil. É golpe, foi golpe e vai ser golpe para sempre. Então, tentaram inventar um negócio de cor, de vermelho, de verde, de amarelo. Eu quero garantir para vocês que de fato a gente gosta muito de vermelho, eu uso gravata vermelha, mas quem carrega o verde e amarelo verdadeiro no coração somos nós. Porque nós lutamos pelo Brasil, nós lutamos de verdade pelo Brasil junto. E não aqueles que vestem verde e amarelo para disfarçar a defesa dos interesses de classe, da elite dominante desse país que acha que é proprietária dos destinos do Brasil. Por isso que nós fizemos questão, companheiro Otelino, de botar o hino nacional na frente para mostrar quem defende o Brasil. Nós estamos defendendo a Constituição, minha gente, porque eu me formei politicamente no finalzinho da ditadura, começo da democracia. Primeiro comício que eu participei na vida para aprender a fazer palavra de ordem, Valdir, foi em 1984. O Everton não tinha nascido, muito menos Rubem Júnior, na campanha das diretas. E depois nós sonhamos com uma constituinte, com uma constituição democrática. E fizemos isso. A sociedade se organizou e fizemos isso. E essa constituição tem regras. Regras para proteger a todos nós, inclusive aos usurpadores de hoje. Por isso que nós temos que ter coerência com a nossa história de luta. Por isso que eu não tenho dúvida, minha gente, se Ulisses Guimarães tivesse sentado naquela cadeira, ele não ia estar apoiando o golpe, não, porque tinha consciência democrática. Nós estamos defendendo, portanto, algo que é muito maior do que uma eleição. Nós estamos defendendo o maior ciclo democrático da história brasileira, que foram essas 7 eleições presidenciais seguidas. E houve um resultado, minha gente. Quem não gostou dele tem direito de não gostar, mas tem que esperar 2018, quando vai ter eleição presidencial de novo, e ele apresenta a sua candidatura. E por que essa agonia toda?
Vocês sabem por que essa agonia? Falta de voto. Essa é a agonia. Porque eu quero ver quem é que vai apresentar um programa de retrocesso social, de defesa dos interesses dos mais ricos e vai ganhar a eleição. Agora, nessa eleição indireta que eles inventaram, eles acham que podem viabilizar isso. E essa é a terceira razão pela qual nós estamos aqui. Falei muito de coragem, mas coragem mesmo quem tem são os pobres desse país, que lutam com a falta de ônibus, com a falta de escola, de saúde, de oportunidade de trabalho, de terra, de tudo que historicamente foi negado aos mais pobres. E quando se abre uma janelinha, uma portinha pequenininha, que a gente achava pequenininha demais, que é essa crítica que nós fazíamos a esse ciclo, que ele era tímido demais nas reformas, que ele era tímido demais na implementação de políticas sociais. Essa frestinha de luz em meio à escuridão da injustiça histórica do Brasil é barrada pelo egoísmo da elite de sempre, simbolizado num pato. Um pato. Meus amigos, este pato amarelo, ele nos serve de símbolo para entender uma questão bem simples e bem clara, que serve aqui para o Maranhão. Quando a classe dominante brasileira, 1% da população, 1% que concentra a riqueza nesse país, se junta todinha para derrubar um governo, os pobres desse país não podem ter dúvida que o seu lado é um lado contrário, porque não vão realizar os seus interesses desse lado. E é isso que está em jogo. É isso que está em jogo. E eu digo isso com muita tranquilidade, porque daqui a pouco tem o Tribunal da História para julgar nós todos hoje. E daqui a pouco a gente vai se reunir de novo para avaliar as consequências disso. E por isso que eu acredito muito, companheiros e companheiras, deputados estaduais que nos honram com suas presenças, companheiro Márcio Gé, que nós temos que continuar esse movimento. Me disseram, nesse manual do coronelismo político, Flávio, o Maranhão, tu tem que defender o Maranhão. Mas o que eu estou fazendo, minha gente? O que eu estou fazendo é isso, de manhã, tarde e noite. Primeiro governando, que muita gente não sabe nem o que é isso. Muita gente que gostava é de champanhe, caviar e lagosta. Agora, nós estamos governando com seriedade. E não é para me enaltecer, é para prestar conta para vocês. Não tem um único dia que eu trabalhe menos de 12, 14 horas por dia, minha gente. E faço com gosto. E quem trabalha comigo no governo sabe disso. Quem acompanha a minha rede social sabe disso. Que eu nunca pensei que quem detém todos os meios de comunicação fosse reclamar do pobre do Twitter e do Facebook. Isso mostra a mentalidade dessa gente. A reclamação que tem contra mim é que eu tuito demais. É melhor tuitar demais do que roubar demais, minha gente. É uma escolha que a gente faz na vida. É uma escolha. Então eu ocupo o meu tempo de manhã, de tarde e de noite defendendo o certo e defendendo o Maranhão. Por isso que eu estou aqui, é como governador do Maranhão, sim, porque eu tenho responsabilidade com 7 milhões de brasileiros que habitam o nosso estado, e eu sei, eu testemunho e acompanho que muita coisa que aconteceu não aconteceria no nosso estado, muita coisa que nós estamos fazendo, que nosso governo está fazendo sem a ajuda do governo federal. Por isso que eu estou defendendo o Maranhão. Em segundo lugar, porque o Maranhão, minha gente, não está descolado num disco voador, descolado do Brasil. Se o Brasil sofre, se a democracia sofre, se a gente tem instabilidade institucional, crise econômica, concentração de riqueza, negação de direitos, isso vale para os maranhenses também. Por isso que eu estou aqui, sim, como governador do estado, dizendo isso a todos vocês e dizendo aos brasileiros. Eu quero finalmente dizer a vocês que eu estou aqui por mim também. Por isso que eu estou de alma. Porque se eu fosse recuar 1 milímetro naquilo que eu acredito, não seria mais eu. Quem me conhece sabe que quando eu adoto uma posição, eu vou com ela até o fim. Não é porque eu quero ser o bom ou entrar para a história. Não é por isso, não. É porque eu quero dormir em paz com a minha consciência da coerência de ter defendido o certo, defendido a justiça.
estou aqui e vamos continuar aqui. É isso que eu quero finalmente dizer a vocês. E agora, minha gente? Enrolar a bandeira, aceitar a derrota? Não. Primeiro que o jogo não acabou ainda. O jogo não acabou. Nós temos ainda na esfera institucional o jogo no Senado. Vamos lá, vamos travar o jogo. Diziam que na Câmara não podia ter debate, porque o processo de verdade era no Senado. Vamos perguntar lá para os senadores, afinal, qual foi o crime que a presidenta Dilma cometeu? Inventaram o negócio, minha gente, chamado pedalada fiscal. Olha que eu estudo direito há quase 30 anos, e outros tantos aqui. Eu nunca vi um arranjo tão mal feito, um arranjo tão feio quanto esse de inventar um crime de responsabilidade com uma tal de pedalada fiscal. Que ninguém sabe, inclusive, explicar, nem eles mesmos sabem. Se fosse perguntar lá, ninguém sabia explicar, por isso talvez que ficaram dedicando os votos lá, sabe Deus para quê? Porque de pedalada eles não sabiam nada, talvez de bicicleta. Mas inventaram uma tal de pedalada fiscal que não tem pé nem cabeça juridicamente. Não encontra 10 professores de direito constitucional desse país para dizer que essa invenção é crime de responsabilidade. E agora querem fazer um impeachment na marra, no grito. Isso é uma violência que nós não podemos aceitar calados. No mínimo, perante o Tribunal da História, que não falha. Não falha. Aqueles que se acham vencedores hoje vão pagar perante o Tribunal da História como traidores, oportunistas e golpistas, que é isso que eles estão fazendo no Brasil. E agora, portanto, minha gente, não é o ponto final. Nós não estamos aqui para chorar as dores de uma derrota contingencial. De jeito nenhum. Embora tenhamos sofrido a derrota, nós estamos aqui para preparar novas vitórias. Nesse processo, inclusive, nessa hora grave para a nação, vamos nos inspirar na coragem dos mais pobres desse país e continuar defendendo aquilo que nós acreditamos. Depois, vamos ver o resultado. Acima de tudo, minha gente, ninguém pode tirar de nós as nossas lutas, a nossa fé, a nossa crença no Brasil melhor, no Brasil mais justo, no meu caso, no Brasil socialista. Ninguém pode tirar isso de nós. E por isso que esse momento é importante. Eu finalizo dizendo a vocês com a profundidade da minha alma que poucas vezes eu vi uma injustiça tão brutal como a injustiça que está sendo cometida contra a presidenta Dilma, que cometeu um monte de erro, comete um monte de erro, sabe por quê? Porque ela é humana, só por isso. Mas como é que alguém vai entrar para a história como criminoso sem ser? Isso é muito grave, minha gente. É preciso botar a mão na consciência. Como é que uma mulher honrada, que não tem conta na Suíça, que não apareceu nada, que ela desviou, que ela roubou, que ela recebeu propina, que ela botou dinheiro no bolso, que ela fraudou, não apareceu nada. Como é que nós vamos permitir que essa injustiça se consuma? Isso não é sério. Por isso que nós temos que continuar na luta, com firmeza, acreditando na vitória hoje, acima de tudo acreditando na vitória amanhã. Eu acredito no Brasil, eu acredito na Constituição, eu acredito na democracia, eu acredito na força do povo, na força das mulheres, e por isso, hoje e sempre, nós vamos vencer. Não vai ter golpe. Viva o Brasil, viva a democracia, meu povo.